forte te honrará, e a cidade das nações cruéis te temerá. Amém? Pode tomar os vossos assentos nessa noite. Irmãos, nós vamos falar acerca do amor de Deus e que temos que ser forte, um povo forte. E aí eu quero que você vai meditando um pouco comigo nessa palavra, para que você possa entender como ser um povo forte. Muitas vezes a gente vê o tema, né? Nossa, um povo forte, mas nós temos que entender o que é um povo forte. Nós precisamos definir algumas características de um povo forte. Nós vamos ver que a palavra do Senhor, a todo momento ela vai seguir encorajando o ser humano. Todas as vezes que Cristo, Ele vai direcionar ao homem, Ele nunca vai menosprezar o homem. Ele nunca vai rebaixar o homem na sua posição que realmente ele é. Mas em todo o tempo Jesus vai elevar o homem. Ele vai amar o homem, Ele vai mostrar que ele tem um valor para Deus. E aí nós vamos ver que os profetas também, quando eles eram usados, Deus elevava os profetas, Deus exaltava os profetas. Quando ele vai ter um encontro com Gideão, a palavra de Deus vai dizer para ele: olha, você é varão valoroso, vai nessa força. Mas nós vamos ver que Gideão estava vivendo em tempos de sofrimento, em tempos de prisão. Por que prisão? Porque eles eram assolados pelos medianitas. E nós vamos ver que essa prisão, irmãos, muitas das vezes traziam para eles tormentos psicológicos, porque eles estavam tendo que mudar toda a sua rotina de vida. Nós sabemos que ele estava no lugar de malhar vinho, de malhar a uva para fazer o vinho, mas ele estava malhando trigo. Então nós vamos ver que o ser humano, quando ele está longe, quando ele está sendo assolado, quando ele está sendo aprisionado ali por aquelas prisões, muitas das vezes estão assolando a sua vida pelos teus pensamentos, pelo teu psicológico. Muitas das vezes você não está cativo fisicamente, você não está preso fisicamente, mas muitas das vezes o seu pensamento está preso, as suas emoções estão condicionadas a uma prisão. E aqui eu quero dizer para você, nessa palavra que nós lemos: por isso um povo forte te honrará. Nós precisamos entender que para honrar o Senhor, nós precisamos se tornar fortes, porque a peleja ela não é fácil. Quando nós decidimos honrar a Deus, quando nós decidimos se dedicar para honrar ao nosso Senhor, nós precisamos entender que lutas vão vir, dificuldades vão vir, limitações vão vir. E isso é natural na vida do ser humano. Isso é natural na vida de qualquer um que se possibilita, de que se coloca na posição de honrar a Deus. Ser um povo forte não é fácil. Ser um povo que está sempre de pé não é fácil. Por que que não é fácil? Porque todas as vezes que alguém se levanta em prol do reino de Deus, o diabo ele sempre vai preparar coisas, situações que vai tirar você da sua possibilidade de confiança. Muitas das vezes vai te colocar para baixo. Palavras vão te colocar muitas das vezes com a sua autoestima lá embaixo. E muitas das vezes você vai olhar para si mesmo e criar dentro de você dúvidas. Será que esse é o meu chamado? Será que é para isso que realmente Deus me quer? Será que aqui é onde Deus quer me colocar? Porque toda vez que eu vou tentar fazer algo, nada dá certo. Eu quero que você entenda nessa noite, ser um povo forte, irmãos, também tem a ver com as suas fraquezas. Apóstolo Paulo vai dizer: olha, quando eu sou forte, então eu sou fraco, mas quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Nós precisamos entender que a nossa força, ela só vai ser aperfeiçoada nas nossas fraquezas. Não adianta, irmãos, você querer falar: não, mas eu sou forte, não, porque eu não caio, porque eu não vejo tanta dificuldade assim igual você fala. Irmão, entenda uma coisa: se nós estamos condicionados a levar essa palavra, a falar para o Senhor, um povo forte, o Senhor vai te honrar. Nós precisamos entender que nós estamos condicionados também ao fracasso. Nem mesmo aquele que foi honrado, a sua vida elevado totalmente nessa vida terrena, irmãos, ele esteve forte sempre na sua vida. O único que nós sabemos que venceu o mundo e teve bom ânimo chama Jesus Cristo. Mas mesmo Jesus Cristo também obteve as suas fraquezas.
Quando Jesus está no Getsemane orando ali, preparando, se esperando ali, então os soldados chegaram até ele, a palavra fala assim, que ele declara: e minha alma está angustiada até o momento da minha morte. Não há, irmãos, super-heróis, não há, irmãos, supermans gospel, supermulheres gospel, não existe esse negócio, irmãos, de achar que nós somos aquele que aguenta e suporta tudo, não. Mas precisamos entender que é necessária a fraqueza na nossa vida, para aprendermos a se tornarmos cada vez mais fortes. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui no livro de Lamentação. Este é um livro quase que não é pregado, quase que não é falado muito. Mas para que você entenda um pouco, eu vou estar lendo aqui para você. O livro de Lamentações, no capítulo 3. Misericórdia. Livro de Lamentações, capítulo de número 3, no versículo 19. Amém. Capítulo 3, no verso 19, olha o que vai dizer para nós. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Irmãos, nós temos que entender aqui no versículo 21 que diz assim: olha, todavia lembro-me também do que me dá esperança. A tua força, irmão, ela só vai se renovar na sua vida quando você se lembrar daquele momento que você viveu com Deus, que é um momento que é onde todos nós passamos, que é um momento inesquecível, a do primeiro amor. Quando nós se achegamos a Deus, irmão, nós estamos dispostos a largar tudo. Quando nós se achegamos a Deus, nós estamos dispostos a deixar tudo para trás, a viver um novo homem, a viver uma nova vida, a viver algo na nossa vida que vai nos transformar verdadeiramente por completo. Mas, irmãos, com o passar do tempo, nós vamos se apegando muito às nossas fraquezas, nós vamos colocando muitas barreiras à nossa vida, nós vamos vendo muitas dificuldades, e o que a palavra vai dizer: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, ou seja, lembro do que eu sofri, eu lembro de todas as minhas perseguições, eu lembro de todas as palavras que me jogaram para baixo, mas eu também lembro que muitas das vezes eu pensei em desistir, eu lembro que muitas das vezes palavras feriram o meu eu, e assim me fizeram pensar em parar. Mas todavia eu vou me lembrar daquilo que me dá esperança. A todo momento esses pensamentos vêm para me destruir, para me derrubar, para me fazer fraquejar, mas a todo momento eu tenho que colocar a minha esperança em Deus, pois o seu amor é misericordioso, e a palavra diz que ele é inesgotável. Um amor inesgotável, irmãos, não acaba jamais. Por mais que nós tenhamos pecado, por mais que nós tenhamos, irmãos, perdido ali a sensibilidade do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos entender que o amor de Deus, ele está pronto a nos perdoar e nos trazer de volta desse mar de pecado. Não adianta nós falarmos: eu sou um povo forte, mas eu permaneço pecando. Eu sou um povo forte, mas eu permaneço errando. Eu sou um povo forte, mas eu não oro. Eu sou um povo forte, mas eu não consagro a minha vida. Eu preciso entender que para ser um povo forte, eu tenho que ter fraqueza sim, mas eu não devo me condicionar às fraquezas, mas eu devo vencer as fraquezas em todo o tempo. Traz de volta a memória o que te traz esperança. Hoje nós vemos pessoas saindo do evangelho, saindo do caminho da salvação, unicamente porque se esqueceram do que te traz esperança. Aquela palavra que no início diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o único caminho que pode ligar você a Deus. Eu sou a única ponte que tira você do pecado e une você à santidade do nosso Deus. Entende, irmão?
Todos nós somos condicionados a pecar e a errar. E o perdão também é para todos. Mas por que todos não são perdoados? Porque não querem. Porque não querem deixar. A palavra de Jesus vai dizer para aquele jovem rico: vende tudo que você tem, tome a sua cruz e me siga, e assim você vai obter a salvação. Mas aquele jovem, ele começa então a olhar e colocar na balança tudo que ele tinha. Ele começa a olhar e colocar diante dele as prioridades. E para aquele jovem, Jesus não era prioridade. E para aquele homem, Jesus não era tão prioritário dessa forma. Tanto é que ele vira as costas para Jesus e volta a viver a sua vida normal. Muitas pessoas estão condicionadas à normalidade e a priorizar coisas terrenas. E não tem como nós dizermos que somos fortes se o nosso espírito está fraco, se a prioridade tem sido a carne, se a prioridade tem sido aquilo que é passageiro, que é transitório, que vai te favorecer neste mundo, mas não vai agregar no mundo espiritual. Não tem como você dizer que é forte se o que pesa mais na sua balança é a carne e não é o espírito. Gálatas 5 fala que a carne se limita a todo tempo a uma batalha contra o espírito. A carne a todo momento vai dizer para você: não ore, você está cansado, você trabalhou. Não lê a Bíblia, porque a Bíblia vai dar sono e você passou o dia inteiro. Deus vai entender o que você está passando. Irmãos, nós somos condicionados a todas as coisas dessa carne, mas eu preciso trazer à memória que Jesus falou: cuidai, ter nela a vida eterna, porque é só por ela que você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar daquilo que te condiciona a pecar. Somente conhecendo a verdade é que você vai ser liberto. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você só é livre quando você verdadeiramente é liberto por Cristo. Mas por que a palavra vai usar verdadeiramente? Muitas pessoas estão dentro da igreja e ainda não são libertos. Muitos batem no peito e falam: eu sou de Jesus, mas não nega sequer a si mesmo para seguir a Ele. Muitos estão dizendo: eu sou de Cristo, eu sou forte, mas ele não abre mão dos seus bens, ele não abre mão do seu salário, ele não abre mão do seu conforto, ele não abre mão de nada, se Jesus pedir para ele. Essa libertação verdadeira que Jesus está dizendo é: olha, você não precisa se colocar nas dificuldades deste mundo. Ou melhor, você não precisa se priorizar nesta vida, porque essa vida é passageira. Nós vamos ler a palavra do Senhor e lá vai dizer que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas isso não quer dizer que Jesus não tinha casa. Pois a casa de Cafarnaum, quando os 4 amigos levam aquele aleijado e coloca ele por cima do telhado e desce até Jesus, aquela casa era de Jesus. Porque a palavra vai dizer que Jesus estava em sua casa. Naquele momento, irmãos, ele vai até Cafarnaum, porque ele estava voltando de uma viagem. E ali na sua casa ele repousa. Mas Jesus, irmão, ele entende que a prioridade dele não é o descanso. Jesus sabia que o tempo dele nessa terra era curto, e o seu ministério duraria apenas 3 anos e meio. Então não havia tempo para Jesus dormir. É por isso que a palavra vai dizer que o nosso descanso não é nessa terra. Então, irmãos, quando tiver pessoas sofrendo, quando estiver pessoas se matando, quando estiver pessoas se mutilando, quando tiver almas sedentas por salvação, você prega. Não olha para o seu cansaço, não olha para as suas atividades, não olha para as suas prioridades pessoais, mas olha pela palavra. Olhe por aquilo que realmente vai trazer satisfação na sua vida. Você pode comprar 2, 3 casas, 4 carros, mas mesmo assim você não vai haver satisfação se Jesus não for aquele que te completa por dentro. Se tornar um povo forte é abrir mão de tudo. E na outra pregação eu já havia falado, que eu falei para minha esposa: eu não me apego mais à minha casa, eu não me apego mais em obter bens. É lógico que a gente vai trabalhar, e se a gente tiver condição a gente vai realmente comprar coisas melhores. Mas, irmãos, isso já não é prioridade na minha vida. Eu não vou mais ser escravo dessas coisas. Irmãos, entenda: quando nós gastamos tempo com tantas coisas banais,
o evangelho de Cristo está calado, a igreja está calada, a igreja está silenciada, a igreja está vendo prioridades em outras coisas. Já não se prega mais nos púlpitos a salvação, mas se prega, olha, se você fizer isso, você vai obter aquilo, se você fizer a campanha tal, você vai obter sucesso. Irmão, o maior sucesso é que nós sejamos humilhados, para que a glória de Deus venha se exaltar em nossas vidas. Se tornar um povo forte é você abrir mão, irmão, dessa glória humana. Irmãos, eu gostava muito de assistir mensagens, eu gostava muito de ver pregações, mas hoje a gente abre, irmãos, o YouTube para a gente assistir, e você tem que selecionar muito bem o que você vai assistir. É coisa de crente, mas você tem que selecionar. Irmãos, estão preocupados em promover a si mesmo. E a maioria dos pregadores que são promovidos não é aquele que prega a salvação, mas é aquele que critica algo, que critica alguma emissora, ou que critica alguma atitude de alguém, e as pessoas dão glória a Deus. A notícia dessa semana que passou agora, nós vemos que deu muita polêmica a questão daquele Paulo Gustavo. Quem conhece aí? Irmãos, o que crente gastou de tempo falando do Paulo Gustavo, se ele foi para o inferno, se ele foi para o céu. Havia contra, falou não, ele foi para o inferno porque era homossexual. Outros falavam não, mas Jesus podia perdoar e nós não podemos julgar. E os crentes começaram a debater na internet. Enquanto vidas estavam sendo ceifadas, nessa madrugada nós perdemos uma pessoa que já esteve aqui conosco. Uma pessoa que nós ajudamos, mas que pela infelicidade das suas escolhas voltou de novo para a vida que levava e hoje já não está mais com vida no nosso meio. E aí eu digo para você, e se eu gastar tempo falando coisas banais, querendo debater entre si própria? Por isso que a palavra de Deus vai dizer, olha, a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, não é contra o que você pensa ou contra o que eu penso, mas é contra principado e potestade. E quanto mais Satanás está desviando a mente dos cristãos, os cristãos estão cegos, estão com seus olhos vendados, estão com as vendas nos olhos e não conseguem ver, porque o príncipe deste século cegou esta geração para que não vissem a luz que emana da cruz do Redentor Jesus Cristo. É tempo de abrir o olho, irmão, e ver verdadeiramente como Cristo vê. A prioridade é o reino. Ser forte é você pensar como o reino, é você pregar o reino e viver o reino em todo o tempo. Lembra, irmãos, do tempo antigo. Hoje os jovens olham para aquele povo antigo, para os louvores antigos e falam assim, isso aí é velhice, isso é igreja velha. Irmãos, nunca houve tanta conversão, nunca houve tanto batismo, nunca houve tantos dons espirituais igual na década de 90, na década de 80. E hoje nós vemos no século 21, aonde está os batismos com o Espírito Santo? Aonde que estão as línguas estranhas? Traga à memória os seus antepassados, traga à memória Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus desce naquele lugar e impacta 120 pessoas, e através daquelas 120 pessoas impactadas, elas vão emanando o reino por onde passa, elas vão pregando e seguindo o ID de Jesus Cristo, e dando seguimento, e é por isso que hoje você foi alcançado. Então não despreze a velhice, não despreze a igreja primitiva, não despreze os antepassados, porque eles pagaram um preço muito grande para você estar aqui. Quer se tornar um povo forte? Comece a olhar lá atrás e aprender. A palavra do Senhor vai dizer ali, nas cartas, olha, lembra dos heróis da fé. E os heróis da fé são lá do Antigo Testamento, irmão. Homens que não viveram na graça, mas que são exemplos pela sua fé. Homens que não viveram essa tecnologia que nós temos aqui hoje, e nós podemos falar, nós podemos gravar, nós podemos transmitir ao mundo, mas que pagou um preço, mas que teve fé e não se arredou. É por isso que a palavra vai dizer, porque há sobre nós uma tão grande nuvem de testemunhas. Está dizendo para nós, não é hora de você parar. Pessoas perderam a vida lá e você não quer perder a sua aqui. Pessoas foram decapitadas, pessoas foram mutiladas, pessoas tiveram seus membros cortados e você não quer passar fome, não quer fazer um jejum. Pessoas perderam a sua vida, foram cerradas ao meio e você não quer vestir uma roupa velha, você quer gastar tempo para comprar uma nova. Enquanto pessoas estão morrendo, o propósito do reino não é esse. Se tornar um povo forte é você viver o reino.
Nós estamos vivendo diante de uma pandemia que está assolando muitas vidas, e nós estamos mais calados do que mudo. Nós estamos quietos. Parece que a igreja já se conformou, parece que a igreja não vive Romanos 12, parece que a igreja já tomou a forma do conformismo e já está tudo certo. É uma pandemia, é um vírus. É um vírus. Nós temos que se prevenir. Todo mundo de máscara, coisa linda, todo mundo passou álcool em gel, sim, mas quantos pregou para aqueles que estão hoje lá, muitas das vezes num leito, numa fila, esperando uma vaga de UTI? Quantos pregou para essas pessoas e deu para elas a oportunidade de se arrepender? Quantos foram lá e falaram: olha, você está nessa situação, mas o amor de Cristo, se Ele não te curar dessa carne, Ele vai curar o seu espírito e vai te dar uma nova vida. Olha o que diz Neemias 8:10. Essa aqui é clássica, todos nós conhecemos. Neemias 8:10 vai dizer assim: aleluia. E Neemias acrescentou: podem sair e comam, bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor, e não se entristeçam, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá. Quer ser um povo forte? Começa a repartir com aqueles que não têm. Quer ser um povo forte? Começa a repartir o Espírito de Deus com aquele que ainda não tem o Espírito de Deus. Às vezes você vai olhar e você não vai ter como oferecer uma alimentação ou oferecer uma vestimenta, mas você pode oferecer o que há de melhor. Pedro, quando ele vai a caminho ali do templo, a gente vai ver que ele é abordado ali, e ele fala: me dá um ouro, me dá uma prata, mas ele vai dizer: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ele oferece ali a cura, o Espírito Santo na vida daquele homem. Eu não tenho nada, presbítero, para oferecer. Irmãos, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer aquilo que você pode oferecer nessa terra, mas Ele quer aquilo que Ele colocou dentro de você. Chama-se Espírito Santo, e nós vivemos essa dispensação. Quantos teriam coragem de chegar em um paralítico hoje e falar para ele: levanta e anda pela sua fé? Levanta e anda e exerça essa função que Deus denominou sobre a sua vida, de operar maravilhas e milagres maiores até do que o nosso Deus realizou nessa terra. Entenda, meu querido, para mim se tornar forte, para mim ser um povo forte, eu preciso pensar igual Deus pensa, no sentido não de ser igual a Deus, mas de olhar com a visão que Jesus deixou. Jesus a todo momento, irmãos, teve um momento da sua vida que ele trabalhou muito para ajudar a sua família, trabalhou muito para ele manter a sua casa, pois ele era o primogênito. Porque essa era a função de Jesus. Se acaso José faltasse, Jesus teria que assumir ali a sua casa, como sendo o primogênito. Então a gente vai ver que Jesus, ele ajuda seu pai ali na carpintaria. Jesus, ele vai trabalhar até os 30 anos. E dali depois ele começa o seu ministério. Não estou dizendo para você largar a sua vida secular, não. Mas é o que eu digo para você: ela não pode ser prioridade quando o que Deus quer de nós é o nosso ministério. Para que eu fui chamado? Para que eu fui convocado? Para que eu fui selecionado por Deus? O que Deus quer de mim? Todos sabem aqui a vocação que tem. Todos sabem aqui o chamado que tem. Se você não sabe, se você não tem certeza, eu te convido a participar das terça-feira, no estudo que o pastor dará. Vai abrir muito a sua mente e vai te fazer você olhar com outros olhos para a sua vida e para o teu ministério. Nós ministrávamos ali para o jovem acerca dos dons espirituais, e nós entramos acerca de dons ministeriais também. E ali eu passei um teste para os jovens fazer, um teste de vocação. E ali eles ficam abismados, porque eles fazem o teste, e aquele teste vai te dar uma porcentagem, em qual área você atua, em qual área que você é chamado para trabalhar. E aí quando a gente faz esse teste, a gente fica impressionado e fala: nossa, porque você vai responder perguntas, não perguntas bíblicas. Eles não vão te perguntar quanto tempo Noé demorou ou levou para fazer a arca, não é isso.
mas ela vai fazer perguntas sobre você. Em determinada situação, o que você faz? Você faz isso, você faz aquilo, você faz isso ou você faz aquilo? Aí você vai ver qual que é o teu estereótipo, o que você faria nessa situação e vai responder. E ali eles fazem então a somatória e falam aonde que você atua melhor. Glaubinho aí é o dom de ensino, né, Glaubinho? Então, faça o estudo na palavra, entra numa teologia, para aprimorar ainda mais o seu dom ministerial de ensinar. E nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos nos conhecer. Não tem como eu dizer para você, eu sou forte, se eu não me conheço. O interessante, quando a gente vem para Jesus, a gente acha que a gente vai virar um super-herói. A gente vai suportar tudo. É por isso que é muito perigoso quando a gente se converte e quer abraçar tudo dentro da igreja. Os líderes, o pastor, os presbíteros têm que ter visão para orientar essas pessoas, para que elas não venham se perder no meio do caminho. Mas quando nós estamos diante da vontade de Deus, aí nós vamos viver essa palavra aqui no livro de Ezequiel, aonde nós vamos ver que a nação de Israel estava como um sepulcro calhado. O livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 11. E depois de Ezequiel ter recebido do Senhor e ser levado em espírito a um vale de ossos secos, depois de ele ter aberto a sua boca e profetizado assim como havia ordenado o Espírito, nós vamos ver que o Senhor vai declarar dessa forma para ele, ó. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes assim, diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trazer vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e o fizerem sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, e porei o meu espírito em vocês, e viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e falei e fiz. Palavra do Senhor. Deus está dizendo para você: Ele vai fazer aquele que está fraco se tornar forte, e aquele que está forte vai permanecer, não vai cair, se você estiver com o Espírito Santo de Deus. E farei voltar a nação de Israel para sua terra, ou seja, Deus trará você de volta para aquilo que você realmente foi chamado. Deus vai colocar você no devido lugar da onde você não deveria ter saído nunca. E aí, irmãos, a gente bate no peito e fala: não, eu sou cristão, não, eu não saí do foco. Irmãos, se nós olharmos o que Deus tinha para nós, o que Deus esperava de nós, e nós olharmos hoje e fizer uma comparação, como nós estamos, será que estamos realmente no foco? A nação de Israel, no livro que nós lemos, nós vamos ver que ali caminhando com Moisés no deserto, era para 40 dias e chegar na terra prometida. Mas o povo, irmão, estava tão cego, o povo estava tão alicerçado e enraizado neste mundo, que eles só conseguiam ver as desgraças. Ah, lá nós tínhamos carne, Moisés. Aí você traz a gente aqui para morrer de fome. Aí chega num determinado ponto onde a água, ela não é boa para se beber, mas ela está amarga. E Deus fala para Moisés: joga essa árvore na água, e instantaneamente essa água que estava amarga se torna doce, água doce, pura, para você consumir. Olha o milagre que Deus faz. E aí ali eles consomem toda aquela água, e quando se seca aquela fonte, eles vão reclamar: lá nós tínhamos água, você trouxe a gente aqui para morrer de sede? Quando eles questionam que lá tinha carne, Deus ainda é misericordioso e fala: Moisés, fala para eles entrar nas tendas, e pela manhã eles vão comer carne. E a palavra de Deus vai falar que começa a aparecer naquele local codornas. E eles estavam tão sedentos por aquilo, irmãos, que a palavra de Deus vai falar que eles comeram tanto que pessoas começaram a soltar carne pelos seus narizes. Pessoas começaram a ficar fadigadas de tanto comer. E assim nós estamos às vezes na presença de Deus. Nós estamos olhando as circunstâncias que nós estamos hoje e estamos questionando, mas não olhamos para trás da onde Deus nos tirou. Não olhamos para os milagres que nós vivemos de Deus, aquilo que Deus fez para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E isso nos basta, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor.
Quando nós olhamos só as dificuldades, nós deixamos de viver os milagres. Quando nós deixamos de viver os milagres, nós deixamos de viver as promessas. E quando nós deixamos de viver as promessas, nós não concretizamos aquilo que fomos chamados. Quer viver os milagres de Deus? Volte para o propósito da onde você saiu. Quer viver os milagres de Deus? Começa a ver o milagre que Ele fez lá atrás. Quer sair do deserto? Começa a pensar já na Canaã. A palavra de Deus vai falar: tudo quanto pedis no meu nome, crendo que já recebeu, assim eu farei. Mas primeiro você tem que pedir e crer. Você não tem que receber para quê? Mas você tem que crer para receber. É invertido. Se lembre de onde você caiu. Lembra de onde você caiu, para que dali você possa voltar a regressar novamente, se levantar. Forte não é aquele que permanece sempre de pé, mas é aquele que quando cai consegue se levantar. Um povo forte não é aquele que está sempre sustentado de pé. Quando você está de pé é fácil, irmão, você ficar ali sustentando o seu peso, mas quando você cai no chão, você esforça muito mais para se levantar. Então a sua força está conotada todas as vezes que você cai, mas você levanta. Você se levanta mais forte. Todas as vezes que você se lança no chão, que você vacila os seus pés em pedra e você tropeça, Deus está ali com as suas mãos direitas para te levantar. E é por isso que nós vamos agora neste momento fazer uma oração. E eu quero que você coloque no seu coração: Senhor, eu quero ser um povo forte. Se eu estou forte, Senhor, eu quero que o Senhor me fortaleça. Porque bem-aventurados são aqueles que edificou a sua casa na rocha. Porque vai vir a tempestade, mas ela não vai ser abalada. Mas aqueles que edificou a sua casa na areia, qual facilmente a tempestade derrubará os seus alicerces. Se coloque de pé, eu quero que você ore comigo. Se tornar um povo forte é você priorizar o reino e deixar a sua vida secular de lado. Se tornar um povo forte é você olhar para o reino como tem que ser e deixar as suas dores para trás. Porque tem muitas pessoas que carregam dentro de si dores. Ali na empresa a gente tem um sistema de trabalho, que é um triângulo. E ali está escrito aqui: perseguidor, vítima e salvador. Em todos os momentos você vai estar em uma posição daquela. Vai ter situação que você vai ser o perseguidor. Vai ter momentos que você vai ser a vítima. Mas vai ter momento que você vai salvar. Entenda que em todos esses momentos você vai fazer parte dela em algum momento da sua vida. Você vai ter que viver o momento de ser o salvador. Você vai ter que viver o momento de ser a vítima. Mas você também vai viver momentos que você irá perseguir. Então não há ninguém, irmãos, coitado neste lugar. Não há ninguém que não tem culpa alguma. Todos nós vivemos culpas. Vai ter situações que o irmão Nivaldo vai me salvar demais. Nivaldo, você me salva. Você não sabe o quanto que você me salvou esse mês. Mas vai ter momentos, irmãos, que o Nivaldo ele vai me ferir às vezes com palavras até mesmo sem saber. E aí de Salvador, ele vai me ferir e agora ele vai passar a ser perseguidor. Eu vou olhar para o Nivaldo como assim: nossa, falou tanta coisa de mim, não vou mais falar com o Nivaldo. E aí então eu vou me colocar na posição de vítima e colocar ele na posição de perseguidor. Mas vai ter momento, irmãos, que eu vou catar essas palavras que ele me disse, e ao invés de me orar para Deus perdoar, tirar do meu coração, me fazer entender, eu vou olhar para ele e agora ele vai ser a vítima, porque eu vou ferir eles com as palavras que eu vou dizer. Nós precisamos entender isso. Quando nós fomos afrontados, faça igual Jesus. Virar a outra face não é vergonha para ninguém. Mas sempre mostrar humildade é se tornando forte todos os dias. Saber e reconhecer os seus erros é reconhecer que você é falho e limitado. Reconhecer as suas falhas é reconhecer que você depende de Deus para não falhar. Reconhecer os seus erros é reconhecer que mesmo errado, Deus está escrevendo a sua história do jeito certo. E se você voltar, você irá viver o novo na sua vida. Seja um povo forte. Viva um povo forte. Se torne um povo forte. Para que através dessa força você possa fortalecer outras pessoas. Assim como nós lemos no livro de Neemias. Reparta com os outros aquilo que você tem. Com aquele que não tem nada, você dá para ele. A pessoa não tem fé, você distribui a sua fé para ela. A pessoa não tem força, seja a força dessa pessoa. Porque a alegria do Senhor é ver que nós vivamos em união. E a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é o que vai nos fortalecer, amém?